Tudo bem, gente? Boa noite. Estamos ao vivo. Como é que vocês estão? Que alegria estar aqui mais uma vez, mais uma semana com vocês. Que alegria estar podendo ver aqui o nosso elenco completo para a gente poder conversar hoje desde o início. São exatamente 20 horas e 30 minutos no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil e o mundo mais uma edição do Conexão Tucum, os assuntos mais importantes da atualidade sob o ponto de vista progressista. Agora, na página do Facebook do Na Raça e na Paz, e o Conexão Tucum é apresentado por Marcela Alencar, diretamente de Fortaleza, por Patrícia Ribeiro, nossa gaúcha tchê, diretamente de Salvador, Wilson Rodrigues, que está no Distrito Federal, e eu, José Braga, que também estou na capital soteropolitana. Sejam bem-vindos e bem-vindas, todos e todas. O Conexão Tucum é um oferecimento da gente mesmo, que se prepara, se organiza, pensa, reflete, partilha e traz para vocês essa proposta de ocupação das redes sociais e de reflexão sobre os assuntos importantes do momento. Sejam bem-vindos todos e todas. Bilhões de pessoas podem nos acompanhar pelo Facebook, mas também tem reprise no YouTube. Assim que termina o Conexão ao Vivo aqui do Facebook, a gente já manda para o YouTube e a partir de amanhã de manhã, quem quiser ouvir como podcast também fica à vontade, é até uma sugestão nossa, sempre ouçam como podcast, que vale a pena. O Conexão se inspira. Sim, a gente também está no Instagram, @NaRaçaNaPaz, e no Twitter, também, @NaRaçaNaPaz. O Conexão se inspira no simbolismo do Anel de Tucum, que representa o engajamento com as causas sociais, como a justiça e a igualdade para todos, a partir de uma mística. Também usam o Anel de Tucum pessoas que estão ligadas às causas sociais e acreditam no mundo mais igualitário. Quero dar boa noite mais uma vez a todos vocês, mas também, de forma especial, nesse momento, para a nossa bancada. Marcelo, boa noite, Patrícia, boa noite, Hudson, como vocês vão, meninos e meninas? Quer dizer, meninos e meninas. Tudo ótimo, Braga, graças a Deus. Boa noite, Marcele, boa noite, Pati. Boa noite a vocês que estão aí nos acompanhando, ou bom dia, ou boa tarde, depende da hora que você vai ver esse programa, né? É interessante que isso da internet nos dá a possibilidade de repetir depois e rever várias vezes. Então, se aquilo que nós trazemos aqui faz sentido para você e te ajuda a manter a sua cabeça acesa, manter a sua inteligência ligada para esse momento tão difícil da história da humanidade, não só da história do Brasil, mas da história da humanidade, você compartilha isso com outras pessoas que pensam como você, para que a gente consiga sair desse obscurantismo que temos enfrentado nos últimos anos. Não é isso mesmo, Marcele Alencar? Boa noite, todo mundo, nossa audiência cativa aqui no mundo inteiro. Boa noite, meus colegas de bancada, como eu sempre falo. São tempos tenebrosos mesmo, Hudson, mas a gente está aqui para refletir, para compartilhar, para se conectar, para trazer reflexões atuais e tentar encontrar caminhos, né, para esse momento de lamaçal que a gente está vivendo. Boa noite, Pati. Boa noite, queridos colegas de bancada, Marcele, Braga, Hudson. Muito bom estar aqui com vocês. Boa noite, Brasil, boa noite, planeta Terra, boa noite, Via Láctea. É bom a gente poder discutir com quem a gente sabe que tem a somar, né? E espero que vocês participem bastante, a nossa audiência, para a gente poder deixar ainda mais interessante o nosso bate-papo. E vamos embora. É isso, gente. A gente quer começar a noite de hoje, aqui eu vou propor para vocês que são nossa audiência cativa e a bancada, que a gente sempre tenta iniciar os conexões com algum texto pequeno de reflexão, algum momento um pouco mais de a gente poder se conectar com algo que está para além do que a gente consegue entender e que cada um interpreta na sua experiência pessoal da melhor forma. Hoje eu pedi licença pessoal mais cedo no nosso grupo do WhatsApp e eles me autorizaram. Eu vou começar fazendo a leitura de um pequeno texto que é atribuído ao Papa Francisco. Não tive tempo de verificar se realmente é dele, mas se não for dele, está no espírito
do Papa Francisco que é muito a ver, que tem muito a ver com a nossa conexão Tucum. Diz o seguinte, o texto chama Vivendo a Quaresma. A Quaresma é o tempo de dizer não. Não à asfixia de uma oração, que nos tranquiliza a consciência. Não à asfixia de uma esmola, que nos deixa insatisfeitos. Não à asfixia de um jejum, que nos faça sentir bem. A Quaresma é o tempo de dizer não à asfixia que nasce de intimismos que excluem, que querem chegar a Deus, esquivando-se das chagas de Cristo, presentes nas chagas de seus irmãos e irmãs. Espiritualidades que reduzem a fé a culturas de gueto e de exclusão. Muito bem. Que a gente comece, então, nossa conexão a partir dessa reflexão do que é Quaresma e de nós não nos aferrarmos ao literalismo do que a gente escuta muitas vezes apregoar-se em relação a jejum, a esmola e a oração. Hudson, você também tem algumas lembranças e comemorações para a gente poder já registrar desde agora? Diga aí, meu querido. Então, Braga, Marcele, Pati e nossa audiência toda aí, né? Nós temos hoje, essa semana, na verdade, algumas comemorações bem importantes. Ontem, 21 de março, foi o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. E eu penso que é fundamental que a gente se veja no momento em que nós temos uma pauta tão gritante que normalmente isso que seria uma pauta de mobilizações, de várias ações, e que a gente teria um monte de coisas, programações acontecendo, fica suplantada pela pauta aí da pandemia, né? Os negacionistas estão dizendo que é porque a mídia é tóxica, a mídia fica só querendo trazer notícia ruim, né? Eu escutei essa expressão na semana passada de um médico cardiologista amigo, e quando falava da falta de medicamentos, aí ele respondia num grupo assim, não, isso é a mídia tóxica, porque o que me preocupa, na verdade, é que sempre aparece uma solução, e essa solução vem coberta por corrupção, né? E aí eu e Patrícia aqui em casa a gente conversava, né? Que se em tempos anteriores ele teria outra resposta, ele ia dizer, isso é a culpa desse governo do PT, dessa Dilma incompetente, por isso que está faltando, num cenário igual, né? Num cenário igual. E aí a gente fica com essa mídia chamada de mídia tóxica, e acaba que vai se acostumando com o cenário de pandemia, né? Então, a minha proposta hoje é trazer as outras pautas que normalmente a gente comemoraria também nessa semana, ou se não comemora, mas que pelo menos são demarcações de luta, para que nós não nos esqueçamos que estamos vivendo este caos porque essas pautas que são tão importantes foram esquecidas, foram abafadas, e aí, no momento em que essas pautas saem da discussão, as pessoas vão dominando as inteligências, né? E dominar o pensamento, dominar um jeito de ser, dominar com um discurso que leva para esse obscurantismo que a gente está vivendo nesse momento. Então, ontem, 21 de março, Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Hoje, Dia Mundial da Água, 22 de março. Essa data é, assim, importantíssima, porque nessa data ocorreram várias comemorações e várias conferências mundiais sobre a questão da água, né? Tanto da água, do acesso à água, como a questão do saneamento básico. E depois eu vou colocar aqui no chat, pela transmissão, um link de um texto do Papa Francisco, que está lá no site do Vaticano, assim, maravilhoso. Eu brincava aqui com o pessoal, né, que dizer que um texto do Papa Francisco é bonito, dizer que a palavra do Papa Francisco nos dá esperança, é redundância, né, porque ele tem feito isso, assim, com muita firmeza o tempo inteiro. E aí,
o discurso dele é assim: Dia Mundial da Água, a água é um dom e não uma mercadoria. Esse é o texto dele. Ele falou disso ontem, após a oração de domingo, a oração do Ângelus, né? E hoje esse texto está aqui publicado. É muito legal a leitura, vale muito a pena mesmo. E no dia 24, temos a celebração da Páscoa dos 40 anos de assassinato de Dom Oscar Romero, de São Oscar Romero, né? 40 anos do assassinato dele, 24 de março de 1980. Para quem não conhece a história de Oscar Romero, uma síntese bem rapidinha aqui, só para a gente entender que o Oscar Romero é desses bispos que é ele é de El Salvador, né? Então ele é desses bispos que está muito próximo do poder, nessa coisa da igreja e o Estado, então ele está muito próximo do poder. E começa a ditadura em El Salvador e ele fica do lado dos ditadores, né? Dizendo que não é ditadura, dizendo que é revolução, né? Agora, 31 de março aí, tem gente que querendo comemorar o 31 de março de 64 ainda como revolução, né? E aí Oscar Romero fica do lado destes e tem, assim, dificuldade de acreditar que o povo está sofrendo e não acredita que as pessoas estão sendo mortas, não acredita que tem perseguição, não acredita que tem tortura, ele não acredita. E ele fica assim durante um tempo, assim, mais de um ano, e vai nessa, né? E de repente acontece aquilo que o Bertolt Brecht fala lá no seu poema, né, do analfabeto político. Ele completa com outro poema depois, que vai dizendo que você não mexe até que, de repente, pisa na tua calçada, pisa no teu gramado, né? E aí o Oscar Romero vê prenderem os padres, vê padres serem presos. Aí quando os padres são presos, ele se mexe, né? Ele já é bispo, então ele vai atrás e fala, não, o que está acontecendo? E um general diz para ele, fala, nada que seja da sua conta. E aí acaba que um desses padres é morto depois, a perseguição cresce, e ele enxerga, é como se abrisse os olhos ali, e então ele se coloca de frente dessa situação e vai agir junto do povo contra a ditadura, né? O resultado é que tem aí dos martírios mais simbólicos do cristianismo do século XX, porque ele é assassinado com um tiro na igreja durante a missa. Isso é muito simbólico, né? Para quem está na luta contra a repressão. E eu tive a oportunidade, quando eu estudava na teologia, Braga, não sei se eu já te contei isso, mas uma professora minha tinha feito uma pós-graduação com alguém de El Salvador, e não sei o que, e ela tinha uma gravação da missa. Então eu escutei a missa celebrada por ele e o tiro na hora da morte, assim. É muito, muito forte, né? E a gente fica pensando nessa semana em que tem 40 anos do assassinato dele, que nenhum sangue é derramado em vão. É uma marca muito forte do testemunho no martírio, que inclusive tem uma relação com o evangelho de ontem, né? Quando Jesus diz que se a semente não morre, não tem como germinar. E se a semente é jogada na terra e não germina, essa semente não era uma semente boa, né? Então, Oscar Romero, 40 anos do seu assassinato, e o sangue derramado dele não foi em vão, porque muitas vidas em El Salvador foram poupadas depois, muita gente se inspira como nós nos inspiramos hoje ainda na história dele, e assim vamos seguindo para que não basta dizer que nós somos fracos ou que nós somos aqueles que causam problemas. Nós somos, sim, aqueles que trazem a voz do povo e que andam junto com aqueles que precisam, com aqueles e aquelas que precisam. E assim como Oscar Romero nos inspirou lá, Francisco nos inspira hoje a cuidar do planeta, a cuidar da água, tantos homens e mulheres continuarão fazendo esse movimento de inspiração e de fortalecimento para nós, para que a gente consiga vencer esse cenário obscuro que a gente vive. Que massa, Hudson, a sua memória, todos os motivos muito pertinentes, e que a gente realmente coloque isso em nossos horizontes, nossas reflexões. Queria entrar na pauta de hoje, gente,
agora entrando de cheio na questão da discussão do estado de sítio, e queria trazer aqui para vocês algumas questões que desde quinta-feira, acho que a live dele é quinta-feira, né? Então, desde quinta-feira que vem acontecendo, que vem sendo repercutido muitas dos impropérios que Bolsonaro e sua trupe têm comunicado, né? Principalmente para a sua seita, em função de que ele está num momento em que ele mais se comunica menos com a população e mais se comunica só. E na medida que ele com a seita, ele também vai para radicalizar, porque a palavra para mim radical é sempre uma palavra boa, né, que vem de raiz, mas ele vai tornando mais extremo ainda o discurso dele. Mas o que aconteceu quinta-feira foi uma série de ameaças à democracia. Na verdade, ele não ameaçou propriamente na live de quinta, mas na entrevista que ele deu na sexta, na frente do Alvorada, naquele que era o curralzinho dele, que mudou um pouco, né, mas continua cumprindo a mesma função, ele falou de forma muito mais explícita de o meu exército, né, de usar o meu exército, e mandando mensagens nem sempre subliminares. Muitas vezes ele foi bem direto quando falou da questão do meu exército. E ontem ele teve uma fanfarronice, né, de aniversário, foi o aniversário dele, e a gente, ironicamente, publicou um bolo de aniversário com mais de 292 né? A gente me ajuda aí, 72 mil mortes que a gente teve nesse período, tá? 292 mesmo, estou chegando a 300 mil. E com esses 292 mil mortes de velhinhas. Fanfarronia aniversário, ele foi Alvorada, que foram lá parabenizá-lo. E aí essa cena da fanfarronice, primeiro um tom negacionista, com as bravatas repetidas, né, aquela coisa de faço qualquer coisa pelo meu povo, né, eu nunca vi uma frase mais hipócrita e mais enfim. Estão esticando a corda, foi uma outra frase que ele falou isso faz alguns meses, acho que vocês se lembram, antes dele ter feito o acordo com o Centrão, ele estava falando em esticar a corda também, agora ele voltou a falar. Ele falou tirando a liberdade, que estão nos tirando a liberdade, mas o exército verde-oliva, aí ele usou o nosso, né? Mas o nosso que ele quis dizer não foi nosso da população, foi nosso, a seita que estava na frente dele e ele, né? O nosso exército verde-oliva não vai deixar. Enfim, foi mais um momento de aglomeração, de aduladores, de cafonice. Eu não sei se vocês repararam na cafonice, né? Desde do bolo, a decoração do bolo, enfim, cafonice total. Continuou se referindo às Forças Armadas como algo privado, insinuando a intervenção que ia fazer nos estados por conta do lockdown, das medidas restritivas. Só que ontem, domingo, no dia do aniversário, também aconteceu, talvez, o mais contundente sinal de que Bolsonaro está sendo abandonado por quem o deu suporte para chegar à presidência. Foi uma carta publicada pelo núcleo duro do PIB do Brasil. Se não foi o mais forte sinal, o mais forte ataque, mais contundente que ele recebeu desde a posse, certamente está entre os 3 maiores. Porque foi uma carta assinada por mais de 500 banqueiros, empresários, economistas, ex-presidentes do Banco Central. Significa o quê? O topo da pirâmide do PIB do Brasil. E eu fico imaginando o Paulo Guedes ficando com insônia quando esse povo todo se reuniu. Ô, Braga, tu vai terminar a live. Eu só estou descrevendo, nem refletindo. Ele vai embora! Você vai embora. Vamos por partes. Deixa eu voltar um pouco
Deixa eu só fazer um Tu quer voltar parêntese pra aqui. quinta? Calma. Quer voltar pra... Vamos lá. Eu quero falar um pouco, antes de chegar nesse núcleo aí do PIB e tal, o topo da pirâmide intervindo, a gente precisa regredir um pouquinho para entender por que isso aconteceu, tá? E aí eu acho que a gente precisa voltar, porque o Bolsonaro tem vindo numa escalada autoritária e anticientífica desde o começo dessa pandemia, né? Ele começou minimizando, duvidando dos efeitos, duvidando de mortes, duvidando da ciência, duvidando dos dados, mas aí a realidade bateu na nossa porta, a pandemia chegou aqui e a primeira onda ainda, estou falando da primeira onda ainda ano passado, veio aquela decisão do Supremo dizendo óbvio, que governadores e prefeitos teriam a autonomia, a autoridade para decidir localmente, regionalmente, sobre medidas para combater a pandemia. O que é óbvio, gente, a gente não pode esperar que o governo federal decida coisas na cidade de Quixelô, aqui no interior do Ceará, ou numa cidade lá nos rincões do país, lá na Amazônia, ou no sul do país, são realidades muito distintas. Então, assim, óbvio, cada esfera pública, né, tem competência para decidir localmente. Mesmo assim, e eu já falei sobre isso aqui, competiria ao governo federal o quê? A gestão da crise, diretrizes gerais, condução, compra de vacinas, interlocução com atores internacionais nessa história, para conseguir medicamentos, respiradores, UTIs, medicamento para intubação, que agora vai faltar, né? Está na iminência de faltar. Máscaras adequadas, que a gente viu que não comprou, né? Agora está aí uma história de que estão devolvendo as máscaras que vieram, porque é uma máscara que não é adequada para uso hospitalar. Então, assim, competiria ainda ao governo federal gerenciar tudo. Se veio uma segunda onda em Manaus, era muito evidente que isso ia se alastrar pelo país. Então, competiria ao governo federal já ir antecipando nas demais regiões esse efeito dominó, esse efeito cascata, que a gente viu, começou lá na China, foi para a Europa, veio para a América, desceu aqui no Brasil, começou nas cidades que tem mais aeroportos, e foi se alastrando no país inteiro. O centro do país, tirando Brasília, demora mais a onda chegar, mas aí vai também. Então, assim, competiria ao governo federal fazer essa logística, né? Colocou um ministro da Saúde que especializado em logística. Então, ele não ficou de mãos amarradas pelo STF. Eu acho que aqui, na nossa audiência, eu espero, pelo menos, que ninguém ache que ele estava de mãos amarradas por conta da decisão do STF, que deu autonomia. O Pazuello, ele é ministro ou não é ministro, gente? Fala. Ele tá de ministro, é isso? Qual é o dele? Ainda não ele ainda é ministro. Ele ainda é ministro. Ele ainda é ministro. Inclusive, Bolsonaro disse que agora vai ter um ministro da área da saúde, focado na medicina, né? Que o que Pazuello era, a gente não sabe. O Queiroga está lá no lugar dele, mas assim, é isso. O que está acontecendo que o Pazuello ainda não saiu? CPI, amigo. Então, medo da o Pazuello está com medo. Exato, o Pazuello está com medo, ele acabou de ser nomeado agora para um Ministério da Amazônia, que foi criado especialmente para ele não perder foro privilegiado, e parece que o Marcelo Queiroga tem uns rabos presos aí, está sendo investigado em outras coisas. Eu não me aprofundei nessa notícia, não vou falar, mas parece que ele tem uns rabos presos aí, umas histórias mal contadas, inclusive com questão de administração pública, envolvendo a administração pública. Mas não me aprofundei, foi o que eu vi, uma notícia muito rápida. Mas voltando ao Bolsonaro, o que aconteceu recentemente? Então, a gente vê que a pandemia perdeu o controle, todas as políticas, tudo que ele investiu deu errado. Primeiro, dizer que ia ser irrelevante, ia ser uma gripezinha, não foi. Depois, dizer que ia morrer pouca gente, não foi. Depois, dizer que cloroquina funcionava, não funciona. Depois, escamotear e, na verdade, ele fez um escarcéu com a vacina, né? Principalmente a vacina do Butantan, porque estava muito vinculado ao Dória. Então, assim, não deu certo. Está todo mundo desesperado por vacina, querendo se vacinar hoje, mas eu vi uma pesquisa de hoje que mais de 85% da população já quer se vacinar. Então, está todo mundo desesperado por vacina. Ele viu que tudo que ele fez deu errado.
e que a atuação dos governadores acabou recebendo uma relevância, uma aceitação da população, porque, óbvio, alguém tinha que socorrer a gente. Foi aquilo que eu falei da outra vez, quando eu critiquei a atitude do STF de estar um ativismo judicial, mas alguém tem que socorrer, alguém tem que atuar. Se um poder falha, outro vai ocupar esse espaço. E é o que aconteceu na gestão da pandemia. E aí, o que acontece? O Bolsonaro chegou agora e deu entrar. Ele falou no chiqueirinho lá do Palácio Planalto que estava chegando o momento que medidas duras teriam que ser adotadas. Quando o Bolsonaro fala medidas duras, a comunidade, a sociedade que está ali acompanhando, começou a alviscereirar, sei lá se existe isso, mas ficou empolvorosa, achando que ele ia decretar um estado de sítio, tá? Então, foi por isso que começou a se falar em estado de sítio. O Bolsonaro fez o quê? Ele deu uma entrada no STF contra os governadores da Bahia, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, alegando que eles estavam exorbitando as suas competências e invadindo uma competência privativa do presidente, que é decretar estado de sítio. E ele comparou as medidas adotadas em cada um desses estados para a contenção da pandemia com uma decretação de estado de sítio. Então, esse é o fundamento da ação que o Bolsonaro deu entrada contra os governadores de Bahia, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Deixa até anotado aqui para eu não me confundir. E aí, há divergências significativas de estado de sítio para essas medidas administrativas de contenção de uma pandemia, de disseminação de uma pandemia. O estado de sítio é uma situação muito mais grave, embora existam algumas circunstâncias que são parecidas, né? Esse toque de recolher, a proibição de reuniões e tal, é parecido, mas as motivações são completamente divergentes. Marcelo, tu vai querer que eu mostre aquelas imagens? Vai querer as imagens? Eu separei aqui. Eu digo, porque... Deixa eu só dar boa noite aqui para a Ina Cavalcante e para a Edith e para a Cláudia Chesini. Acho que conheço a Cláudia Chesini. Então, são medidas diferentes e são com fundamentos diferentes e com consequências diferentes. Então, assim, num estado de sítio, a gente tem uma situação que a gente está vinculado à defesa do país. Numa pandemia, obviamente, a gente não está tratando de defesa, a gente está tratando de saúde pública. Então, assim, a consequência de descumprimento de ordens dentro de um estado de sítio são diferentes das consequências do descumprimento de ordens decorrentes de uma pandemia. Então, assim, alguém que não cumpre o uso obrigatório de máscaras vai ter uma multa. Alguém que não cumpre o lockdown vai ter uma multa. Alguém que não cumpre o toque de recolher vai ter uma multa. No máximo, interdição administrativa, que aquela pessoa vai poder recorrer àquele estabelecimento, enfim. Pessoa jurídica, no caso, né, que eu estou falando. No estado de sítio, não. A pessoa pode ir presa, pode ficar em estabelecimentos penais que são diferentes dos estabelecimentos de prisões convencionais. Então, assim, é completamente diferente uma coisa da outra. Eu quero só pontuar, eu deixo aqui separado. O estado de sítio, realmente, segundo a Constituição, é uma competência privativa do presidente da República. Porém, ele precisa necessariamente da manifestação do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. Tem que ter esses dois pareceres favoráveis à decretação de estado de sítio. E ainda precisa de autorização do Congresso Nacional. Não é assim, o presidente lê Loa Semoa, quer decretar estado de sítio e acabou. Não. Tem que ter os pareceres do Conselho da República e da Defesa Nacional e autorização pelo Congresso Nacional. Então, tem que ter toda a comprovação da necessidade. E antes da decretação... Aprende aí, Hudson. Leloa Semoa, viu? Que significa a lei sou eu. Bom. A lei sou eu. Eu tentei anotar, mas eu não entendi o idioma aí. Eu vou fazer agora que nem o Reinaldo Azevedo faz no programa dele, quando ele dá uma momento cultural. Momento cultural. Vai, Marcelo.
Então, aí, antes da decretação do estado de sítio, é preciso decretar o estado de defesa, que é muito parecido com o estado de sítio, mas tem um pouco menos de medidas, né, restritivas. Então, aí eu queria agora, Braga, a figurinha lá que eu mandei, que tem a previsão do que é o estado de sítio, a primeira, que é a menorzinha. Coloca aí para mim, por favor, que eu vou ler literalmente o que está escrito na Constituição sobre o estado de sítio. Eu não fiz nada, eu cortei o trecho da Constituição, o artigo da Constituição, que fala sobre o estado de sítio. Vê se consegue aumentar, que eu estou achando muito pequeno. Eu vou olhar aqui no meu celular, porque eu não estou conseguindo ler. Espera aí, galera. Tá muito pequenininho. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho de Defesa Nacional, ou o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa. Então, assim, é muito claro. Precisa dos 2 pareceres e precisa de autorização. Coloca agora o outro lá, que tem as medidas que ele pode adotar. O artigo 137. Na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas: obrigação de permanência em localidade determinada, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas de serviços públicos, requisição de bens. Requisição de bens, inclusive, isso já tem sido feito em alguns estados, né? Estão sendo requisitados aqueles cilindros de oxigênio que são utilizados em metalúrgicas e para utilizar no combate lá da Covid, nos hospitais, enfim, nas UTIs. Isso já tem sido feito, mas são coisas administrativas que podem ser tomadas, medidas administrativas que podem ser tomadas isoladamente, sem que haja necessidade de estado de sítio. O Estado sempre pôde fazer isso, fazer uma requisição administrativa de um bem seu, um carro. Está tendo uma perseguição policial. O carro da polícia parou, a polícia pode parar, pedir seu carro e continuar a perseguição. Depois é que você vai atrás da indenização, do que for. Então, isso sempre pode ser feito. Então, não é uma novidade o que está sendo feito agora. O importante é a gente saber que tem fundamentos diferentes. O tratamento de um estado de sítio e o tratamento de uma pandemia. E que o Bolsonaro está usando esse argumento de que está sendo usurpado uma competência que seria dele para deslegitimar os movimentos de governadores no controle da pandemia. Principalmente nesse momento em que está tudo completamente colapsado. Acho que é isso, Braga. Acho que você pode continuar. Eu tenho mais uma coisa para falar sobre a escalada autoritária do Bolsonaro, que é a questão da perseguição aos opositores. Eu acho muito relevante, muito emblemático, porque ele utilizou o precedente do Supremo Tribunal Federal contra o Daniel Silveira, para prender o Daniel Silveira, para perseguir os opositores dele. E com base na mesma Lei de Segurança Nacional e nos mesmos artigos que foram utilizados para prender o Daniel Silveira, o Bolsonaro deu entrada em ações contra o Ciro Gomes. Ações não, né? Na verdade, eles fizeram a denúncia para ser investigado. Felipe Neto, Ciro Gomes, um pessoal que montou uns outdoors em Palmas, aqueles jovens lá que fizeram a manifestação... Adorei, do Pique Ruído. O Pique Ruído em Palmas, e a galera que fez aquele com a suástica ali na Praça dos Três Poderes. 5 pessoas foram presas com base na Lei da Segurança Nacional. Não virou ação judicial. O inquérito contra o Felipe Neto foi proposto pelo Carlos Bolsonaro e o do Ciro Gomes pelo presidente da República, tá? Então, assim, com base no que o STF decidiu em relação ao Daniel Silveira. Então, a gente está vendo aí que é tiro trocado agora. Então, assim, se a gente usou para prender uma lei questionável, que é a Lei de Segurança Nacional, eles também vão usar o mesmo argumento, entendeu? E aí... Só que, assim, claramente impactando
numa questão de liberdade de expressão, realmente, porque o que o Daniel está promovendo, o Daniel Silveira estava promovendo, era um ataque claro e indiscutível às instituições. O que essas pessoas estão atacando é o presidente, e aí ele alega que há uma previsão na Lei de Segurança Nacional de proteção às pessoas que ocupam os cargos referentes aos poderes do Estado Democrático. Então, assim, ele está pleiteando a proteção da pessoa do presidente, né? Então, assim, é questionável, porque a Lei de Segurança Nacional, alguns juristas entendem que não foi nem recepcionada pela Constituição Federal. O que é ser recepcionada? A Lei de Segurança Nacional anterior. E aí a gente vem à Constituição Federal, que é uma norma posterior. Precisaria o STF dizer, isso aqui é compatível com essa Constituição nova, então continua em vigor. Ou dizer, não é compatível, não existe mais, isso aqui deixou de existir, é preciso uma nova legislação a respeito disso. Então, assim, isso não foi verificado nunca, o STF nunca se pronunciou, então a gente não sabe se foi recepcionado, se isso continua valendo dentro desse, o que a gente chama de ordenamento jurídico criado pela Constituição de 88. Mas o fato é que há uma escalada autoritária no governo Bolsonaro, há uma perseguição clara a quem está tomando protagonismo no combate da pandemia, que leva a chegar nesse momento que a gente está vivendo hoje, que, inclusive, quem colocou o Bolsonaro no poder se manifesta contra ele. Que era o que o Braga ia falar e eu cortei, né? Então, eu devolvo daqui. Não, eu tô adorando os comentários da Ina Cavalcante, não sei se é amiga de algum de vocês, mas ela tá colocando uns comentários bem legais aqui, não vale pique ruído, esse sociólogo é muito massa. O cara do outdoor parece que é sociólogo, né? Acho que é essa a referência. Gente, não, mas assim, eu acredito que era importante fazer esse mergulho na questão do estado de sítio também, né? Porque, de fato, foi, digamos assim, a consequência institucional estava percebendo, e por isso foi que se tornou o título da nossa live de hoje. E aí Marcelo conseguiu trazer os contornos mais significativos. Mas eu falava justamente dessa escalada autoritária e o fato do Bolsonaro ter levado o principal, ao meu ver, não porque seja um critério valorativo meu, mas pelo que a gente percebe do que funciona no mundo, ou no Brasil de hoje, é o fato do topo do PIB do Brasil ter se manifestado explicitamente contra a política genocida ou contra a política incompetente, na verdade eles usaram esse termo, né? A questão da atuação competente do governo federal, que subutiliza e utiliza mal os recursos que dispõe, inclusive por ignorar evidências científicas. Isso aqui eu estou tratando um trecho dessa carta, em que esses 500 empresários, economistas, eu estou falando, gente, do dono do Itaú, eu estou falando do dono do Santander, dos parceiros do Santander, eu estou falando do Setúbal, eu estou falando dessa galera, do Credit Suisse, do Bradesco, eu estou falando dessa galera, nada menos que essa galera. Esse é colocado, né, explicitamente contra o governo Jair Bolsonaro nesse momento, não é porque eles não tenham ganho muito dinheiro já, apesar de todo mundo estar empobrecendo, tendo perda de renda, eles estão ainda enriquecendo, mas é porque começou, e aí é uma crítica do Eduardo Moreira, começou a faltar leito de UTI nos hospitais de Bacana. Então, assim, eles já, né? Eles podem ir para o exterior? Podem ir para o exterior, mas quem é que vai receber eles, né? Porque o passaporte brasileiro virou radioativo. Morreu o senador da República, amigo. Eu vou falar disso. Três senadores da República, e o que chama mais atenção agora, o capitão... como é o nome dele? Ai, meu Deus. Me ajudei. O Major Olímpio? Major Olímpio, perdão. Major Olímpio. E foram 3 senadores. Ao falecido, não baixa o patente do cara nem depois de morto, por favor, que ele é do PSL. Enfim, foram 3 senadores que morreram de 81. O índice é de 13%. Né? Não há em outro nicho populacional do Brasil nem do mundo que tenha morrido mais gente do que no Senado Federal. 13%.
38%. Isso significa o quê? Bom, popularidade em queda, o Centrão ameaçando soltar a mão dele, do Bolsonaro, para não se afundarem juntos em 2022. A morte do Major Olímpio, que acabou de falar, o Hudson, que ligou o botão de pânico no Senado. O Bolsonaro agora para si, nada menos o braço, a mão invisível do mercado. Né? E aí, atacar a imprensa, criticar o governador é outra, mas se ele deseja realmente eleger, essa mão invisível, ela é o fator mais preponderante do impeditivo para que ele realmente tenha condições de se colocar de forma competitiva no ano 2022 para a reeleição. São 300 mil mortos nas costas e o mercado contra ele. Além de 70% da população que já realmente já está mais convencida de que não adianta insistir com essa desgraça. Desculpa a palavra, mas enfim, já é. Passo a palavra para vocês, Hudson, Paty, quem quer falar logo agora, e depois eu retomo e a gente vai trocando bolas aí. Olha, eu estou aqui aprendendo hoje com vocês, né? Acho que Marcele trouxe elementos importantíssimos para a gente poder se situar no que está, né? Essas diferenças entre estado de sítio e a pandemia. E assim, eu confesso a vocês que para mim, nas últimas semanas, tem sido muito difícil e muito cansativo acompanhar toda a repercussão de Bolsonaro, né? Eu até tenho achado que demorou para a gente chegar a esse nível de preocupação em relação ao estado de sítio, porque para mim isso já estava sinalizado desde o momento que ele assumiu, né? Que em algum momento ele ia realmente endurecer, e acho que até demorou, e tem demorado, assim. Para mim, isso acho que é essa carta de hoje, eu estava vendo, né, na CNN, assim, ela... E aí você fala, Braga, que está faltando leito agora nos hospitais particulares, né? E para além disso, o Brasil ele é um país agora não quisto por todas as outras nações, né? A gente tem um processo que aí é que pega. Então, economicamente, o país não é mais viável de ser feito qualquer tipo de aliança e acordos, né? Então, assim, a gente realmente está ficando na... Oi? Só para não perder esse fio, quando falta leito em hospital de bacana aqui no Brasil, e a gente imagina, mas essa galera vai para outro país, para se tratar em outro país. Não vai. O passaporte brasileiro virou radioativo, eles não podem entrar em nenhum país. Ou eles salvam Mas aqui, tem ou uma eles galera morrem. lá do Mato Grosso que está indo para Cuba se vacinar, né? Vocês viram essa notícia? De uns empresários que vão pagar 30 mil reais para ir para Cuba se vacinar? Porque outro lugar não vai entrar. O socialismo cubano, né? O socialismo cubano. O socialismo cubano. Vão lá se vacinar de graça. A medicina de Cuba, mais uma vez, dando exemplo, né? E aí fico pensando que essa mobilização ela sempre parte, né? E a gente começa a perceber movimentos a partir da elite, né? Quando a elite se movimenta, parece que o mundo acorda. E isso é realmente... A gente precisa voltar para as bases, que nem aquilo que a gente falava na semana anterior, né? A gente precisa voltar para as bases, porque não dá para a gente esperar que a elite se movimente. Quem tem que se movimentar somos nós, que estamos na base da sociedade, né? E aí a gente está sendo soterrado cotidianamente por essa política sanitária inexistente, né? Porque hoje, né, vendo, assim, me preparando para a nossa live, vendo a entrevista de Bolsonaro, ele dizendo que agora, né, quando o Pazuello sair, vai ter um ministro que vai cuidar da área da medicina. Então, assim, o que a gente ficou ao longo desses meses? O ministro da Saúde estava cuidando do quê? Né? A gente tem mais de 290 mil mortes nas costas e o que estava sendo feito? E ele vem ainda colocar que o lockdown é um movimento errado, né? Que ele quer ser convencido de que ele funciona, de que ele vai curar a Covid ou vai diminuir o número de mortes, mas a gente não tem proposta, a gente não tem proposta de governo. A gente tem um boneco ali, que é um boneco comandado pela milícia e outras tantas
questões, né, a gente tem alguém que está nos matando de diferentes formas, assim. Então, realmente, para mim, esse estado essa possibilidade de estado de sítio, ela já está sinalizada desde que ele entrou. E, para mim, realmente está muito difícil assim, acompanhar esse jogo político. Eu queria estar falando sobre a água, eu queria estar falando sobre a luta, né, contra o racismo, enfim, e a gente está e olha o quanto isso nos toma, porque a gente não consegue viver mais, a gente está vendo os nossos irmãos indo, a galera indo, e uma negação de uma política absurda, né? Então, eu hoje realmente estou aqui aprendendo com esses elementos e confesso a vocês, que está difícil, inclusive, hoje, de fazer o debate dessa sinalização do estado de sítio, porque a gente já via isso, né, sinalizado desde antes dele se candidatar a presidente, que ele não tinha condições alguma de ser um político, né? Ele não tinha que ocupar esse cargo. E cada vez mais a gente vê que ele não tem nenhuma capacidade para nada. Eu não sei capacidade para que ele tem. Enfim. É bem nesse ponto aí, Paty, que eu quero emendar, sabe? Era sabido que ele não tinha capacidade e competência para ocupar a função. E quem escreveu a carta ontem sabia disso. E tanto sabia que não teve, como ainda não tem, nenhuma articulação para abrir um processo de impeachment, não tem nenhuma articulação efetiva para acabar com o desgoverno, né? Porque ele foi colocado lá por quem domina o mercado financeiro, porque quem domina o mercado financeiro não queria continuar assistindo o crescimento de uma parte da população que estava conseguindo ter acesso a bens de consumo e aquilo que a gente, na esquerda, inclusive, critica tanto, né, que, na verdade, não é uma emancipação verdadeira, mas, assim, você tem uma inclusão no mercado financeiro e as pessoas passam a poder consumir mais. E não era isso que a gente construía como um governo de esquerda. Mas sequer isso, essa galera deixou, né? Só que aí eles quiseram desfazer disso, mas pelo caminho, assim, completamente, o caminho mais equivocado que existe. E o que me impressiona, assim, a incapacidade da elite brasileira de ler a história. Porque você tem várias histórias de povos antigos que fizeram isso, que os dominantes fizeram isso e deu errado. E deu errado. Assim, eu, do mundo da Bíblia, eu fico pensando na história do povo hebreu, quando o povo hebreu é exilado na Babilônia, e aí a gente estuda a história, sempre que fala de exílio, a gente imagina que todas as pessoas são exiladas, né? Mas quem é exilado é sempre a elite. A gente viu isso aqui na ditadura no Brasil. Quem consegue sair do país é quem tem dinheiro para morar fora. Quem não tem dinheiro para morar fora fica ali tomando pancada, sofrendo e tal. E quando você olha os sistemas de dominação do exterior que fazem esse tipo de relação de subserviência, isso sempre dá errado, né? O que acontece agora com o mercado financeiro? Você tem um dólar nas alturas, o que é um problemaço para exportação, problemaço, porque dólar depois para voltar, só volta quando você cria uma nova moeda. Você não vai ter história de dólar regressivo. Você tem história de uma nova indexação, mas aí não é um dólar porque o dólar voltou. É porque a política econômica entrou no acordo e falou, vamos começar de novo, vamos parar o jogo, vamos dar start, e aí a gente cria aquilo que quem é da minha idade vivenciou, a URV, aí você cria uma situação para poder criar uma moeda nova. Né? Eu sei que não, é só eu que sei contar a história da URV. E aí, esses camaradas sabem disso. O Rubens Recupero estava lá no governo do FHC quando precisou fazer isso. Então, eles estão vendo isso acontecer e era um cenário que a economia brasileira já tinha resolvido. Já tinha. Aí agora eles viram o tamanho da cagada que fizeram e, quer dizer, nem sei se reconhece o tamanho da cagada, né? Mas reconhece no bolso o prejuízo. Porque aí sai a Ford,
250 empresas fecham, empresas grandes, né? 250 empresas grandes fecharam neste ano, e depois da saída da Ford, a Volks parou de produzir na primeira semana de março, e a Volvo parou de fazer. Agora você pensa bem, quando a Volks para de produzir no Brasil, você pensa o que vai sobrar, assim, na cascata da desgraça, né, que vai acontecendo. Né? Então, eu penso que é isso que eles estão enxergando. E aí, a carta deles é maravilhosa, porque a carta dá 4 dicas, assim, de descobertas científicas que ninguém sabia. Ninguém sabia que precisava acelerar a vacinação, ninguém sabia que tinha que fazer isolamento social, ninguém sabia que tinha que fazer o distanciamento e, o melhor, né, e pedir uma coordenação nacional para a campanha. Gente, olha que luzes, né, que esses caras estão trazendo. O que eu vejo aí como um grande episódio político da semana passada ainda, para além de todas essas coisas, é o fator Lula, que vocês perceberam que Lula quase não aparece nas notícias, né? Porque quando ele começa a aparecer e já ganha a eleição antes de fazer campanha, aí fala assim, não, vamos parar de falar o nome do cara de novo, vamos tirar o cara da cena, porque isso vai dar errado. E aí tira o cara de cena, né? E ele deu uma entrevista na CNN na semana passada, na CNN norte-americana, que virou capa do Le Monde e tudo mais, né? Cristiane Amanpour, que foi a entrevistadora do Lula, é uma jornalista internacional extremamente renomada, reconhecidíssima no mundo inteiro. Se você via a propaganda da CNN americana com a Cristiane Amanpour, é tipo assim, é o principal nome da CNN dos Estados Unidos, é a principal repórter, é como se fosse, eu não consigo nem comparar no Brasil, não mas compara, é como se fosse dar uma entrevista para o William Bonner, no horário nobre, entendeu? É isso. Pro Bial. Não, porque o Bial é de madrugada, ela entra em horário nobre, entendeu? Ela o programa dela é no horário o principal nobre. Nome. Gente, vocês são muito chiques, eu nunca ouvi falar dessa mulher. E aí o Lula fala um negócio muito legal, né? Porque estando lá, ele fala, vocês têm vacina de sobra aqui, por que o Biden não convoca o G20 e já faz uma campanha para poder levar vacina para o mundo inteiro? Porque se as pessoas morrerem nos países que trabalham, é prejuízo para a economia norte-americana. Olha o estalo para os banqueiros brasileiros. Aí os banqueiros brasileiros falam, caramba, tá lá o metalúrgico avisando a gente de novo. Ou a gente se mexe, ou nós vamos quebrar. E, assim, quebrar rico, quebra, né? Eu não sei como, eu ia dar um exemplo aqui. O rico, quando um rico desse tipo, desse Moreira Salles, do Setúbal, quando ele quebra, ele tem dinheiro para a terceira geração dele ainda. Uhum. Quebra como o Donald Trump, né? Que enquanto ele foi presidente dos Estados Unidos, ele ficou 4 bilhões de dólares mais pobre. Imagina. Enquanto ele foi presidente. Eu queria chamar a atenção para isso, Braga, porque, na verdade, o que eu penso é que a carta dos economistas ontem é uma continuidade silenciosa da provocação que o Lula fez semana passada, chamando a atenção para a quebradeira do mercado econômico brasileiro. Porque, cirurgicamente, lá naquele discurso dele, que nos deixou assim em êxtase, ele já deu alguns recados diretos para a situação aqui no Brasil. E essa entrevista na semana passada, ele falava de articulação nacional e articulação internacional. E o Brasil sempre foi um ator político do cenário internacional, né? Aí eu queria fazer uma piada com vocês, porque nós combatemos a situação do Guaidó lá na Venezuela, né? Que se proclamou presidente, aquela história toda. Vocês já pensaram se o Brasil de repente tem um G20 chamado e o convite, ao invés de vir para o presidente da República, vem um convite para alguém que represente o Brasil? Você já pensou na situação dessa? Já quero! Adorei essa ideia! Vamos fazer uma baixa José de Abreu. José de Abreu, você colocou como presidente. Poxa, super topo. Vamos fazer Pessoal, uma baixa assinada. Mas acho que faz parte do nosso papel aqui do Conexão Tucum. Eu puxei o assunto da carta dos banqueiros, dos economistas, mas também alerto aqui, como o Paty já sinalizou também,
que é só porque é um critério fetichista da mentalidade do Brasil de Bolsonaro, quer dizer, a economia acima da vida, né? Então, se essa galera está fazendo essa carta, eu acho significativo, não, de novo, eu falei isso no início, não que seja um critério de valor meu, não é, mas eu sei que muita gente, sim, tem como critério de valor que o PIB do Brasil, o topo da elite, né, da pirâmide do PIB do Brasil, se manifeste dessa forma. Se muita gente se sente afetada por essa manifestação, isso é bom, ainda mais na direção que foi, de contestação, né? Então, assim, a gente tem muito essa mania, essa mentalidade economicista, né, de que, não, se é desse campo que está vindo a fala, então deve ser um oráculo, uma profecia. Não tem nada de oráculo, não tem nada de profecia. Essa galera está perdendo dinheiro, se não está perdendo dinheiro agora, mas vai perder daqui a um tempo e já estão se tocando disso. Então, é essa a lógica que eles assumem e que a gente precisa não deixar passar incólume, né? A gente tem que chamar a atenção disso. Eu valido essa manifestação enquanto um outro vetor de, digamos assim, de solapar a sustentabilidade do governo Bolsonaro. Eu quero crer que o Bolsonaro não vai colocar o exército para conversar com o Setúbal ou com os Moreira Salles. Os Moreira Salles e o Setúbal entendem que a solução do problema do Brasil hoje não é exército, não é verde-oliva. A solução é outra. Eu também entendo que está passando agora, eu fico imaginando, o que é que está passando agora na cabeça do Arthur Lira, do Rodrigo Pacheco, né? Eles vão eles vão acolher o posicionamento dos donos do Itaú, do Bradesco, ou vão ficar com as tias histéricas do Zap e os tios histéricos do Zap, né? Essa galera começa a perceber, essa galera que eu digo assim, né? O presidente do Senado e o presidente da Câmara. Essa galera foi ótima. Mas o presidente do Senado e o presidente da Câmara começam a perceber que eles vão ter que se posicionar, que não dá mais para ficar nesse lugar de só aproveitar do fisiologismo, né, que o Bolsonaro assumiu e se entregou com o Centrão. Então, assim, é uma semana muito, ao meu ver, muito importante do ponto de vista das placas tectônicas do mundo político. É uma semana muito difícil para o Bolsonaro, né? O outro filho dele, o quarto filho dele também começou a ser investigado, então são 4 filhos dele que estão sendo investigados agora pela Polícia Federal, só não está sendo investigada a Laurinha, que tem 9 anos. Bichinha. Por enquanto, né? Por enquanto. Não sabemos. A bichinha. E essa coisa que eu perguntei do ministro da Saúde, que não tomou posse, e aí alguém falou, agora não me lembro quem foi, falou, o foro privilegiado, que o Pazuello não pode perder para o foro privilegiado, porque senão vai chover de processo contra ele, né? E ele pode ser preso. Então, assim, isso, deve ser isso, só pode ser isso, porque não justifica. Aí Marcelo falou, Ministério da Amazônia? Como assim? O que é isso? Pazuello vai ganhar o ministério para manter o foro privilegiado e o Queiroga tem as questões que envolvem aí, sai na revista Cruzoé. Ele responde por apropriação indébita de tributo da administração de um hospital que ele disse que não era sócio, mas aí no processo o hospital deve alguns milhões pro INSS, né? E além disso tem um processo, mas aí ele disse que esse processo não é dele, é do filho dele, de invasão de uma área de praia da Marinha num condomínio de luxo na Paraíba. Mas aí é porque o filho dele é homônimo, porque o filho dele é Júnior, então o processo não é dele, é do filho, né? Então são essas duas coisinhas aí que estão meio assim, de nuvem ainda, para poder assumir. Não, mas ele já começou mal, né? Todo mundo concorda que ele já começou mal, já começou passando pano em cloroquina, amigo, mal. Quem pega na mão de Bolsonaro pode fazer alguma coisa bem. Exatamente. Aceitou ser ministro, acabou. Sabe aquele negócio que adoece por osmose?
e depois tenta se afastar dizendo que não sabia, né? Não sabia. E a gente tem visto quantos governadores, né? O próprio Dória, que foi um dos grandes motivadores, esteve lá fazendo campanha para Bolsonaro, que agora está soltando a mão dele, né? Enfim, estão em crise. Assim, é isso, a gente não pode ficar desatento, não podemos, porque a gente precisa lembrar quem estava com quem pegou na mão de quem, e quem agora está largando o barco, porque o Congresso já está numa outra pegada, né? Ele já está se posicionando de um jeito diferente, porque eles estão vendo que a coisa está chegando num nível que não tem como você apoiar mais, né? Então, assim, tá realmente, porque tá STF, um monte de coisas que estão sendo ao tempo inteiro deslegitimadas por essa política que o Bolsonaro vem desenvolvendo, que chega no momento que você não consegue, né? E eu acho que é legítimo, acho que todos os movimentos que forem realizados para que a gente se movimente contra esse governo genocida, eles são totalmente legítimos. Mesmo que a gente saiba que de fundo tem um interesse que é bem, né, individualista, enfim, que não é nada louvável, mas que a gente sabe que é necessário, né? E se vem de eu acho, Paty, que venha. Diga, Célia. Eu acho que a gente tem um espectro democrático. Dentro desse espectro democrático, tem muitas posições que são conflitantes, obviamente. A posição de um banqueiro desse, com certeza vai conflitar com a minha posição. Mas ainda assim é dentro do espectro democrático. Bolsonaro é fora. Exato. Bolsonaro é fora desse nicho. Então, assim, qualquer coisa que esteja aqui dentro já é melhor do que qualquer coisa lá fora. Porque é como o Braga falou aqui uma vez, e é uma frase batida, a democracia é o pior sistema que existe, só é melhor do que todos os outros. Então, é isso. Se está fora disso, é pior, entendeu? Então, esses banqueiros, eles estão em outro polo do meu posicionamento político. Mas ainda assim são melhores do que o posicionamento político que eu comecei aqui falando, antijurídico, anticientífico, anti-fatos do Bolsonaro. Eu fico me perguntando, queria perguntar para vocês também, eu queria entender, depois dessa carta, principalmente, o que é que o Guedes está fazendo lá, na verdade, né? Porque nem para acalmar os mercados ele serve mais. Ele não está mais, só pode ser apego ao poder, não tem outra explicação mais. Ele gostou de estar no poder, ele gostou de estar lá. Outra coisa que eu fico pensando ele está acumulando o máximo de dados, de informações possível, para que quando ele volte para o mercado, ele tenha estrategicamente, né, posição para poder se situar de novo, né? Mas, enfim, é uma pergunta que realmente me faz me incomodar bastante. Como é que um cara desse, que foi como tábua de salvação do liberalismo brasileiro, tupiniquim, ainda continua fazendo no governo Bolsonaro, se nem para acalmar o mercado ele mais tem. Eu tenho minhas dúvidas se esse pessoal vai sobreviver. Né? Mas e os acordos que foram feitos também, fico pensando, sabe? Porque para ele se manter, e para Bolsonaro manter ele esse tempo todo, é porque eles estão muito fechados numa construção que é posterior, né? Que os frutos possivelmente vão ser colhidos posteriormente. Então, e aí ele está ali matando no peito, né? Fingindo que não está ouvindo. A economia cada vez piorando, mas assim, o que vai colher depois, em conjunto com o seu presidente, acredito que seja muito interessante, entendeu? Na perspectiva dele. Eu acho que a história vai ser implacável com essa galera. Eu espero e torço por isso. E assim, a gente está vendo hoje a galera da Farsa Jato já fugiu de fininho do país, né? Não estão sendo punidos, não estão sendo perseguidos, não tiveram bens apreendidos, não tiveram punições, mas já, debandaram aqui. O Moro, que estava prestando serviços de consultoria a uma empresa, também teve esses dias que a empresa não pode mais receber o dinheiro porque contratou ele. Então, assim, está havendo a rebordosa na verdade, a colheita do que eles plantaram. Então, assim, eu acredito que a família Bolsonaro, muito em breve,
muito em breve é um período de tempo que eu acho que eu vou ver. Talvez não seja tipo ano que vem, mas muito em breve não vai conseguir viver no Brasil. Eu prevejo isso. Eu concordo com você, e pensando aqui nessa questão aí do Paulo Guedes, Braga, ele está a serviço do sistema financeiro. Isso não nos resta dúvida, porque, assim, se tem uma coisa do capital que funciona, é a crise constante, né? Para o capitalismo, a crise constante é sempre lucrativa. Então, se alguém está perdendo nesse momento, e se tem alguém incomodado, tem alguém, uma galera grande, que está ganhando, né? Eu fico lembrando daquele episódio da Petrobras, que inclusive está sendo avaliado pela sindicância da CVM. No dia que Bolsonaro falou aquelas coisas de que a Petrobras é do povo, nela ninguém mexe, eu vou trocar o presidente, não sei o quê. 15 minutos depois, alguém fez uma movimentação de venda no mercado de ações, né? Que foi uma história nebulosa, daquele fundo perdido, de uma coisa que só se vende, só se negocia no último dia do mês, e aí era na quinta-feira, e o último dia do mês foi fevereiro, o último dia era segunda. Então, fizeram a negociação e nada, a pessoa lucrou 20 bilhões de reais. Né? Esse dinheiro sai da Bolsa. Então, quem está assinando a carta aí sabe quem fez isso. E está dando recados, assim como deu recados lá, né? Eu fico sempre pensando no The Blacklist, aquela seriado do Netflix, que fala das teorias conspiratórias dos bastidores do FBI, da CIA e do que acontece nos Estados Unidos, né? É um troço muito louco, assim, porque é muita conspiração. Mas tem umas coisas que você assiste e você fala, velho, será? Porque isso aí que Marcelo fala, por exemplo, sobre a prisão, é algo que algumas pessoas disseram, e eu, quando aquele ministro da Educação saiu do ministério já com passagem comprada, o Weintraub, quando ele saiu do ministério com passagem comprada, eu falei, gente, essa galera não tem coragem de ficar no Brasil. E aí, depois que o Moro fez a mesma coisa, eu falei, cara, então eles sabem que tem gente lá que não vai aceitar quando isso tudo acabar, né? E me dá esperança, assim, de que isso vai acabar mesmo. E para ainda sobre essa coisa do Guedes, a Paty falava aí deles permanecerem do grande acordo, né? Que aquilo que o Jucá disse lá com o Congresso, com o STF e tudo, né? Aquele grande acordo nacional, a gente está vendo esse grande acordo nacional agora. E uma das coisas que eu tenho visto, assim, como possibilidade de entender por que ninguém consegue fazer um processo de impeachment ser aceito no Congresso Nacional, é que eles sabem ler os números mais do que a gente, os números que elegem a direita, os números que elegem o centrão. Eles leem esses números melhor, porque o Bolsonaro ainda tem 30 e poucos % do público fiel, que continua fiel em todas as pesquisas. E o centrão sabe que esse público é quem votou neles, então eles conseguem fazer essa conta melhor do que nós. E é importante que a gente tenha isso claro para não ficar num cenário de uma disputa enganado, como que se a elevação da consciência ou mostrar as verdades ou essa coisa agora aqui, por exemplo, né? Eu fico muito feliz quando 85% da população brasileira quer a vacina. Mas eu tenho um familiar que foi vacinar, que levou a mãe para vacinar, mas continua defendendo Bolsonaro. Então ele não nega o Bolsonaro. Ele nega aquilo, nessa ideia individualista, ele nega aquilo que faz mal diretamente, mas aquilo que está instalado como rejeição a outra política, as pessoas continuam negando. E isso, eu acho que é um dos pontos para entender por que o impeachment não entra. Hudson, eu estou num projeto meu pessoal de levar todas as discussões a um aprofundamento. Eu acho que a gente chegou num momento que a gente precisa, nas nossas bolhas, nas nossas rodas, em todos os lugares em que nós estivermos, levar as pessoas a refletirem. Então, eu tenho um grupo ali de escola, tem umas 80 pessoas, alguns
hoje poucos assumem-se bolsonaristas ou simpatizantes. A minoria hoje. A maioria está naquela vibe de nem direita nem esquerda, nem Lula nem Bolsonaro. Ainda está... É muito chato ficar falando de política, a galera briga. E aí, todo dia aparece uma coisinha ali que eu vou e digo assim, gente, assine esse abaixo-assinado, vamos pedir o impeachment do Alexandre de Moraes. Eu falei, não vamos. Não vamos pedir impeachment de Alexandre de Moraes. Porque você vai destruir uma instituição consolidada, não sei o quê, papapá. Aí daqui a pouco aparece, assine aqui esse abaixo-assinado para o impeachment de todos os ministros do... Caiu, não foi? Vai falar no impeachment de ministro do Supremo, dá nisso. Derrubaram ela. Derrubaram ela. Gente, nada é por acaso, né? Não. Que coisa. Mas falando um pouquinho, tentando trazer um pouco a discussão para essa coisa do miudinho do dia a dia, né? São dessas pessoas que permanecem. A minha visão é muito mais de que essas pessoas estão no campo da crença mesmo, né? Não tem outra explicação, não existe explicação racional. A explicação racional que a gente vai dar é sobre o fenômeno psicológico, religioso, sociológico, que a pessoa... Marcelo, tu caiu, viu? Só para tu saber se tu não percebeu. Tá, eu percebi, eu caí aqui também. Bem eu na vou tentar... hora que você tava... Foi estratégia. Bem na hora que tu tava falando da queda do não sei quem aí, te derrubaram. Congresso, O Alexandre... Não, então, só para concluir, nesse meu grupo... Advogado não pode falar de queda do Supremo, não. Não, então, mas eu sou radicalmente contra. Eu acho que os ministros são ótimos. Não, tenho várias críticas a vários deles. Mas daí eu dizer que eu quero que a instituição deixe de existir, que eu vou pedir impeachment de todos os ministros, não vou, gente. Não vou. Falei assim, não. Aí a pessoa, um dos interlocutores dessa questão lá dos abaixo-assinados contra o Supremo, diz assim, não, então a gente vai fazer novas instituições. Gente, quem decide as instituições? Ah, não, o poder emana do povo. Aí eu falei, o poder emana do povo, mas não é por ele exercido. O poder emana do povo, mas ele é operacionalizado pelas instituições estabelecidas previamente, que vão exercer cada uma a sua competência. E aí a pessoa fala, então vamos criar novas instituições. Aí eu falei, para a gente criar novas instituições, a gente tem que acabar com a Constituição e criar um novo poder constituinte que vai estabelecer novas instituições e novas regras. É isso que a gente quer, nesse momento, entregar um novo poder constituinte com o direito de reconstruir tudo do zero para esse povo que está aí, hoje. Perfeito, eu não tenho coragem. Nem para ninguém, eu não tenho coragem. Perfeito. E aí eu trago para o gancho que eu tinha começado a falar. Só isso mesmo. Meu projeto pessoal é refletir. Isso. E aí a gente, quando estava falando exatamente disso, não dá para explicar racionalmente porque no miudinho a gente percebe um grupo significativo de pessoas que, como você falou, dão a vacina para a mãe, mas ainda continuam apoiando o Bolsonaro. A gente não está mais no campo racional. Aí é algo que tem a ver com o campo das crenças mesmo. Só que, assim, essa virada, ao meu ver, ela só acontece quando as coisas se institucionalizam. Deixa eu tentar me explicar. Durante anos, a partir de 2013, uma narrativa, né, o campo das crenças, a narrativa está no campo das crenças, apesar de também ter consequências políticas, e é aí onde eu quero chegar. As narrativas que foram forjadas no Brasil a partir de 2013, todas elas pendiam para o que está acontecendo, o que aconteceu nos últimos anos e o que está acontecendo agora. Só que isso aconteceu de forma a ter consequências institucionais, a começar pela deposição golpe de Dilma, em 2016. Essa foi a primeira consequência institucional nítida, todo mundo percebeu, ali houve uma quebra. A narrativa deixou de estar só no campo das crenças e se institucionalizou. Quando Dilma cai, essa narrativa ela ganha uma outra força, uma outra energia. Né? Por quê? Porque a coisa pegou, digamos assim, pegou velocidade. E aí vem, aí com a Lava Jato ajudando na narrativa, com o Bolsonaro se colocando politicamente, com digamos assim, as redes sociais inundadas de fake news, completamente inundadas de fake news. E aí você vem, 2016, 2018 acontece eleição.
A gente pode hoje, com o olhar de hoje, dizer que Bolsonaro ele ganhou a eleição, talvez por causa da facada. Mas eu tendo a não acreditar nisso. Eu acho que a facada ajudou, mas ele ganharia, de qualquer forma, pelo movimento que estava acontecendo. Né? A questão da narrativa ela ia se institucionalizou em 2016, e ela continuou em 2018 com a eleição do Bolsonaro. E a partir daí, bom, aquela narrativa toda se personificou no Bolsonaro. O Bolsonaro personificou todas aquelas falas, todos aqueles anseios, todas aquelas expectativas. A gente pode até falar todas aquelas esperanças, porque eu já acho que consegui partilhar com vocês. Eu trabalhei como mesário nas eleições de 2018 e eu via muito bolsonarista realmente indo votar com a família toda, verde e amarelo, tá? Se você descola aquilo ali de uma cena bolsonarista, você vê com muito bom, beleza aquela cena. Só que ali, e por quê? Porque havia esperança naquela postura, naquelas falas, enfim, naquilo que a gente via. Só que é isso, ele conseguiu acender essa possibilidade de mudanças que as pessoas estavam ansiando e personificou, ou seja, institucionalizou. Tanto é que agora ele fala, lei sou eu, né? Como é? Leá, semoá, não sei como é mais, como é. Leloá, semoá. Essa aí, esse negócio aí. Adorei esse francês aí. E assim, ele personificou a institucionalização. Para que isso se rompa, se quebre, que a narrativa ela realmente esmoreça, precisa haver de novo a consequência institucional. Seja através do impeachment, seja através da não reeleição dele, da eleição de uma pessoa que seja contraposta a ele. Aí sim a gente vai ver essas narrativas de novo, e essas pessoas que no miudinho ainda apoiam ele, de novo arrefecendo, de novo diminuindo. Não totalmente, porque, como dizem os especialistas, o fascismo é uma cadela que está sempre no cio, então a qualquer momento ela pode se manifestar novamente. Mas a gente, pelo menos a nossa geração, a gente já tem essa experiência, já podemos nos considerar gato escaldado. Sim. Eu fiquei pensando na cadela no cio. Aqui. Estou pensando nessa analogia aqui. Que é real, assim, né? Porque a gente tem esse movimento doido isso. A gente tem esse movimento de um pseudo-empoderamento de que a gente toma, né? Paty, é do Bertolt Brecht também, que já foi citado aqui pelo Hudson, essa frase, viu? É do Bertolt Brecht. Ótimo, bem a cara dele, né? E aí a gente acredita num movimento de reconstrução, um movimento democrático, em que a gente assuma de uma maneira mais autônoma e mais forte, né? As decisões do país, enfim, e não é real, né? Não é real porque a gente vai num fluxo e contra fluxo. Isso que a gente está vendo, assim, a gente está num processo de contrafluxo de um processo antidemocrático. E é interessante que você fala na coisa da crença, né? Fiquei pensando, porque a mãe de Bolsonaro, ela se vacinou, né? Então, olha o que é... Com a Coronavac, com a chinesa, viu? Pois é, exato. Melhor, né? Melhor impossível ser essa. Então, assim, são incongruências o tempo inteiro, né? Esse governo ele nos traz o tempo inteiro essas incongruências, assim, de um discurso, de uma ação totalmente desconectada de uma, né? De algo que deveria ser realizado, assim. Então, é difícil, porque dá uma pirada no cabeção, assim, né? A gente precisa realmente estar sempre muito ligado e centrado, porque os movimentos são muito escusos, assim. Gente, só para registrar, já mais de 1.016 pessoas já visualizaram a nossa tela em algum grupo, né? Isso é a primeira vez que acontece, quer dizer, a segunda, né? Que a primeira foi no dia da campanha da fraternidade
com a professora, desculpa, Hudson, me lembra a professora? Carmen Lúcia. Carmen Lúcia. No dia dela a gente tinha conseguido e hoje também. Então, assim, Bacana. Sinal de que a gente está alcançando mais pessoas com menos tempo, né? Isso é interessante. Isso. Tem uma questão nisso que você traz aí, Patrícia, que é dessa... sabe, você está num cenário... Eu gosto da expressão que o Braga usou, que é esse cenário de pós-guerra, o cenário de terra arrasada. A gente precisa ajudar as pessoas a sair desta realidade da terra arrasada, né? É claro que nós mesmos precisamos sair deste cenário. E não é pensar, assim, naquilo que é o heróico, né? Ou essa coisa do filme do herói. Mas, de fato, pensar nos movimentos de resistência como o nosso grande modelo de mobilização social. Foi assim com o movimento dos negros que conseguiram fugir das senzalas e conseguiram fazer os primeiros quilombos. É assim que a classe trabalhadora se organiza para poder fazer as suas primeiras conquistas. Foi assim que num tempo mais recente, aqueles que passavam fome no Nordeste se organizaram para poder fazer campanha de arrecadação de comida e depois perceberam que ao fazer arrecadação de comida tinha outras coisas que estavam faltando e aí começa a brigar por políticas públicas e tal, né? Nisso que a Marcele fala aí desse despertar da consciência, eu vejo que olhando para 22 é fundamental que a gente comece isso, de chamar as pessoas para essa consciência de que a mobilização é nossa. Aquilo recomendo demais o Amarelo lá do Emicida, Amarelo, na verdade, né? Não é Amarelo. Amarelo. É nós por nós. É nós por nós. Então, a gente conseguir conversar isso com as pessoas, que esse do é nós por nós, antes até mesmo de assistir o documentário, foi uma coisa que me fez manter vínculos familiares acima da discussão política, acima da discordância política. Porque eu dizia para as pessoas, assim, de modo muito claro e, de certo modo, até fazendo vista grossa para essa coisa de que todo político é igual, né? Mas eu dizia assim, você tá certo, agora o cara ganhou. E nós estamos aqui agora, no meio de uma pandemia, e a gente discutiu política lá 2 anos atrás, o cara ganhou, tá aí do jeito que você queria. O que vai sobrar para nós? Né? O que sobra somos nós mesmos. Então, tem uma parcela da população que esse discurso vai, né? Que aí você consegue ainda ter um discurso de empatia e trazer para si. Tem uma parcela que não. Tem essa parcela dos 30% aí, que é uma incógnita. Quem são esses 30% da crença cega no genocida, né? Mas com esses é mais difícil. Mas tem os outros 70%, que era a campanha que nós fazíamos no ano passado, que nós somos 70%, e esses 70% seguramente, empaticamente, a gente consegue mobilizar, né? E mobilizar com isso, para olhar para a realidade. Tem vizinho que morreu, tem parente que não conseguiu vaga no hospital, tem parente que não conseguiu UTI para outra coisa, sem ser Covid, né? Hoje nós estamos aqui num momento de muita tristeza, com várias notícias tristes, mas morreu um garoto de 22 anos aqui no DF hoje. Ele era contemporâneo do meu filho no esporte, jogava handball junto, assim, 22 anos, morreu de Covid ontem. Pensa, né? Assim, menino que pratica esporte e tal. Então, assim, todas as conversas caíram por terra. E eu acho que nisso que a Marcele falava e também você chamava a atenção de como chegar na consciência, eu acho que a gente tem um dado agora que desmistifica a coisa dos riscos, a dúvida sobre a vacina. Eu tenho perguntado para as pessoas, né, quando você está com filho com infecção de garganta e o médico receita amoxicilina, você vai na farmácia e está preocupado quem é o laboratório? Ou você quer uma amoxicilina que cura a doença do teu filho? Que história é essa de saber qual é o laboratório, gente? Da onde é que isso nasceu? E aí, assim, a gente vai
tentando desconstruir essas narrativas, né? E vão criando hipóteses muito doidas. Gente, eu tenho que fazer meu papel de regulador do tempo. Faltam 5 minutos. A gente precisa fazer, então, as considerações finais e as dicas de leitura, de filme, de série, enfim, do que vocês quiserem propor para a galera que assiste a gente. Quero agradecer hoje de forma muito especial a Ina Cavalcante Soares. Ela participou com a gente o tempo todo, comentou muito bem, vários comentários interessantíssimos. Ina, fica à vontade para vir toda segunda-feira, a partir de 20h30 a gente está aqui. E a gente gostou muito da sua participação, dos seus comentários sempre bem pertinentes, viu? Fique à vontade, seja bem-vinda. Eu não sei se é alguma conhecida de vocês, se for, pode falar, gente. Se não for, melhor ainda, porque é sinal de que a gente chegou nela. Edith também, nossa audiência fixa. Tudo bem, meu bem? Um cheiro para você também, saudades. E as dicas, minha gente. Quem começa dando dica? Eu quero só terminar. É uma coisa que eu deixei aqui para o final, e a gente falou disso, o Braga falou da esperança das pessoas que foram votar no Bolsonaro ali. Eu acho que a esperança estava muito vinculada a essa sensação de que estavam limpando o país, né? Que a Lava Jato entregou e o Bolsonaro personificou. E eu lembro da entrevista do Bolsonaro ao Jornal Nacional, na época, então candidato, que ele falou, não vou lembrar exatamente as palavras, mas ele falou que a família dele era uma família honesta, que nenhum crime poderia ser imputado à família dele, e que isso o diferenciava dos demais candidatos. E hoje, nós temos aí 80% dos filhos dele sendo investigados, a mulher também, os assessores também. Então, assim, nem isso se sustenta mais. E aí eu quero trazer esse dado. A OCDE criou pela primeira vez desde que ela foi fundada, em 1961, uma comissão para acompanhar o combate à corrupção em um país. Porque a OCDE está alarmada com as regressões que vêm acontecendo no Brasil. Então, assim, não é só que é uma família corrupta, além de miliciana, inescrupulosa, sádica e um presidente genocida. É uma família que está destruindo o que a gente conseguiu nesses últimos 30 anos de Constituição, promover em administração pública, em compliance, em estrutura de investigação, enfim, tudo que foi construído em 30 anos, eles estão destruindo em 2. Então, assim, tanto que o mundo internacional está querendo acompanhar e investigar. Sobre as dicas, né? Eu tinha pensado em alguma coisa, eu tenho certeza, mas eu não anotei. E esqueci completamente. Então, hoje eu vou passar a minha dica para todo mundo votar na Sara, ou na Carla, para sair do paredão. De amanhã. Oi. Então, eu fico assim com a palavra da esperança, né? Ela me soa agora no final muito importante, assim, porque em meio a todas essas barbáries que a gente tem visto, né? E assim, a gente não pode perder. Tá super difícil, tá muito difícil mesmo. E aí, pensando nessa palavra esperança, me veio o livro de Paulo Freire, né? Pedagogia da Esperança. A gente precisa resgatar isso, a gente precisa fazer realmente uma pedagogia em que a gente se empodere de fato, que a gente saiba fazer escolhas, que sejam escolhas que vão nos valorizar, né? A gente saiba votar, que a gente saiba se posicionar, que a gente saiba fazer movimento social, porque não dá para a gente continuar com essa síndrome de cachorro que vai ser chutado o tempo inteiro, né? O povo brasileiro tem uma síndrome que é preocupante, assim. A gente sempre faz escolhas que, ao invés de nos levantar, tem nos colocado cada vez mais para baixo. Então, assim, vamos tentar manter a esperança. Tá muito difícil, tá? Mas eu acho que a única forma da gente conseguir sobreviver a tudo isso. É isso, vai lá, Célia, diga. Só pegar o gancho da
da Paty, não era isso que eu ia indicar, não tem nada a ver com política, mas, assim, pegando o gancho da esperança, eu queria indicar esse livro, que é um dos livros, assim, mais quentinho no meu coração. Chama O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe. Peraí que eu tenho que tirar minha luz. Filho de Mil Homens, Walter Ugumãe, é um livro sensacional, ele traz personagens que têm vários dramas pessoais, e que no final essas pessoas conseguem reconstruir as próprias vidas. Então, assim, é um órfão, é uma viúva, é uma mulher que passou por um aborto, enfim, junta todo mundo e no final eles reconstroem as vidas. Então, assim, eu sei que a gente está passando por muito momento de desesperança, de perdas, de luto, de dor, de desemprego, enfim, esse livro é um quentinho no coração, porque as pessoas se reconstroem mesmo passando por tantas dificuldades. Então, Filho de Mil Homens, Walter Ugumãe. Vai, Hudson. Eu fiz as recomendações lá no Facebook, já escrevi lá, para quem quiser ficar alucinado com essa coisa das tramóias políticas, de armações e não sei o quê. Eu gosto muito dessa coisa do mundo ficcional que me ajuda, que me dá medo de ser verdade, sabe? Porque eu sou fã do Spielberg, e uma frase do Spielberg me marcou muito, assim, na infância. O Spielberg disse quando ele fez Inteligência Artificial, eu acho, não é infância mais, né? Mas, enfim, ele diz assim, que não existe nada que seja mostrado no cinema que não seja testado em algum laboratório do mundo. Aí, como eu gosto muito de ficção, isso me marca. Então, The Blacklist eu acho bem legal para a gente dar uma alucinada assim, com as possibilidades, né? Aí, e o outro, o Amarelo, com Emicida, eu acho super bacana para pensar nessa coisa das nossas articulações e que é nós por nós. Beleza. Eu já tinha recomendado essa série, mas eu já terminei e reforço a recomendação. The New Pope, é uma série da HBO, é uma distopia. Daqui a uns 10 ou 15 anos vai surgir um Papa Francisco II, que vai tentar revolucionar a igreja mais do que o Francisco atual. E aí acontecem coisas que a Cúria se intromete, enfim, a Cúria Romana se intromete, e eu não vou dar muito spoiler não, mas eu preciso dizer o seguinte, tem um Papa que ressuscita, tem um Papa que casa, e tem um Papa que, enfim, é viagem. The New Pope, né? Tudo isso numa faixa de 1 ano e meio, 2 anos, né? Dentro dessa história. É bem Quantos interessante. capítulos tem? 10. É uma. Como é que chama? Uma temporada de 10 capítulos. Temporada de capítulos. Capítulo 45, 50 mil. Bom, muito bom mesmo. Realmente, o autor, os atores. John Malkovich é um dos papas que faz um dos papas, né? Muito bom, enfim, muito bom. E eu quero aproveitar o ensejo e sugerir esse documento aqui, Laudato Si, é uma carta encíclica do Papa Francisco de 2016, que está sendo, digamos assim, a que pode ser considerada nesse momento o eixo de todo o pontificado do Papa Francisco, porque ele fala da experiência de fé como uma experiência de integração com o planeta, com os biomas, com a fauna, com a flora, com os nichos culturais, enfim, de uma forma bastante ampla. Papa Francisco entendeu e faz repercutir que a experiência de fé é uma experiência que começa sobre esse chão que nós pisamos, que é a experiência do reino de Deus, isso é fé católica, ela já está presente, já começou, e ela tem sua planificação em outro plano, mas ela já começou e nós precisamos fazer comunhão com esse reino. Fazer comunhão com o reino é fazer comunhão com os nossos irmãos e irmãs e com toda a criação. Saindo do centro como donos, mas assumindo responsabilidade como aqueles seres que podem decidir eticamente. O ser humano é o único ser que pode
destruir o planeta. Portanto, ele tem uma responsabilidade em relação à sua participação nessa vida, nesse organismo que pulsa, que é o planeta Terra. Então, Laudato Si como sugestão, espero que não soe muito eclesial, não é essa a intenção, mas é porque é um documento que já é para ser considerado fora dos muros da igreja, né? Não é só um documento eclesial, está para além dos muros eclesiais. No mais é isso, gente, já são 22 horas e 5 minutos, mais ou menos no tempo que a gente já sempre consegue terminar. Lembrando, mais uma vez, estaremos próxima segunda-feira, às 20h30 aqui, se Deus quiser. Muito obrigado a todos que estiveram conosco, Ina Cavalcante, Jodalva, Edith, eu não vi Suelen hoje, acho que ela vai ver depois, né? Hoje ela tem, às vezes, ela só pode ver como podcast depois. E a partir de agora, daqui a alguns minutos, eu vou estar publicando o nosso Conexão também no YouTube, tá bom? Muito obrigado a todos e todas, uma boa noite, obrigado Marcelo, obrigado Paty, obrigado Hudson, tamo junto, valeu!